Então, boa noite a todos. Vamos a mais uma aula da nossa escola. E hoje a nossa amiga e facilitadora, Sueli Trevor, vai nos falar sobre a infância e o nascimento de Jesus. E será uma aula muito linda. Com É com certeza. você, Sueli. Obrigada, Lilian. Obrigada a todos pela participação. É um tema bastante gostoso de estudar. Não permite muitas interferências, já que é uma narração, né, dos seres intermediários sobre o que aconteceu realmente. Então, eu vou estar contando a história que aconteceu. Então, vamos lá. Todo mundo que quiser, quando precisar, é só interromper, porque eu não consigo, como todo mundo sabe, ver o chat. Só um minuto, para me ajudar aqui. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre o nascimento e a infância de Jesus, que é a aula 3 do capítulo 1 do módulo 4, e essa aula foi baseada no documento 122. Essa apresentação é resultado da minha interpretação, na verdade, nem tanta interpretação assim, né? E as imagens, eu gosto muito de usar imagens, quem assiste às minhas apresentações sabe disso, elas são meramente ilustrativas, porque o livro de Urântia não disponibiliza nenhuma imagem, nenhum site é autorizado a fornecer imagens sobre realmente o que aconteceu e como eram as pessoas, como era tudo. Então, à exceção de mapas e locais, as imagens são meramente ilustrativas. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma oração e convido a todos vocês a fazerem um minutinho de silêncio e entrarem em oração comigo também. Divino Pai Universal, oração, né, que eu fiz para vocês. Divino Pai Universal, fonte de vida e amor eterno, humildemente nos curvamos diante de Ti em gratidão por todas as bênçãos que derramaste sobre nós. Agradecemos pela dádiva preciosa da vida, pelo dom da família que nos ampara e pelos amigos que enriquecem a nossa jornada. Assim como nos ensinou nosso amado Micael, quando esteve aqui em Urântia, reconhecemos a tua presença constante em nossas vidas, orientando-nos na busca da verdade, da beleza e da bondade. Agradecemos pelo crescimento espiritual que nos permites alcançar e pela compreensão de que somos todos filhos e filhas do mesmo Pai Universal. Nessa prece, oferecemos nossa gratidão por todas as experiências que nos moldam e nos fazem crescer. Pedimos a tua orientação contínua para sermos melhores pais, mães, filhos, filhas, irmãos e amigos. E possamos seguir os teus ensinamentos, espalhando amor, compaixão e serviço desinteressado em nosso mundo. Que a tua luz nos guie e fortaleça, e que possamos viver nossas vidas de acordo com os teus divinos propósitos. Amém. Então vamos lá para a nossa aula, né? Nesse trabalho, né, a gente vai falar sobre quem foi José e Maria, né? Da anunciação de Gabriel para Isabel, da anunciação de Gabriel para Maria, sobre o sonho de José, sobre os pais terrenos de Jesus, né, Jesus e Maria, sobre o lar de Jesus lá em Nazaré, sobre a viagem que Maria e José fizeram até Belém, sobre o nascimento de Jesus, sobre a apresentação de Jesus no templo e, finalmente, sobre a era de Herodes. Então, os reveladores começam já com um pouco de desculpa, né? Quase um pedido de desculpas. Eles dizem assim: dificilmente será possível esclarecer de um modo pleno sobre as muitas razões que levaram à escolha da Palestina como a terra para a alta outorga de Micael, e especialmente sobre a razão pela qual a família de Maria e José fosse selecionada como núcleo imediato para a vinda desse Filho de Deus em Orante. E aí, se a gente lembrar da aula
do Jorge há 2 semanas, né, na semana passada e na semana retrasada, na verdade, a escolha da Palestina dentro de Israel, né, da Palestina dentro de Urântia, por Gabriel e pela comissão, ela foi mais ou menos explicada, porque eles disseram que era um lugar onde tudo estava acontecendo, era um lugar próspero, com poucas divergências, né, de guerras e etc., e que Urântia estava experienciando um renascimento de pensamento e vivência religiosas. Então, que era assim, o lugar certo, na hora certa, para a vinda de Micael. E não podia ser de outra forma, já que tinham tantos seres celestiais envolvidos na escolha desse lugar e na escolha dos pais de Jesus, né, de Micael. E aí ele continua. Após um estudo da informação especial sobre as condições dos mundos segregados, preparado pelos Melquisedeques em conselho com Gabriel, Micael finalmente escolheu Urântia como planeta onde cumprir a sua auto-outorga final. Por que mundos segregados? Porque a intenção de Micael era fazer a sua 7ª auto-outorga num mundo rebelado, num mundo que tivesse algum problema, uma rebelião, etc. Então, dentre esses mundos segregados, né, foi escolhido, Micael escolheu Urântia. Depois dessa decisão, Gabriel fez uma visita pessoal a Urântia e, pelo resultado do seu estudo dos grupos humanos e da pesquisa das características espirituais, intelectuais, raciais e geográficas do mundo e dos seus povos, Gabriel decidiu que os hebreus possuíam aquelas vantagens relativas que garantiriam a sua seleção como a raça para a outorga. Então, dentre todos, quando Gabriel esteve aqui em Urântia para fazer essa escolha, de todos os povos, ele decidiu que os hebreus possuíam as vantagens ideais para a vinda de Micael aqui para Urântia. E aí, depois que Micael aprovou essa decisão, né, do Gabriel, aprovou que fosse aqui em Urântia, que fosse em Israel, Gabriel destacou a comissão familiar dos 12, selecionada dentre as mais elevadas personalidades desse universo, e despachou essa comissão familiar para Urântia, encarregando-a da tarefa de efetuar uma investigação sobre as famílias judaicas. Então, essa comissão dos 12, né, veio aqui para Urântia para selecionar, dentre todas as famílias, quais é que seria mais propícia para receber a vinda de Cristo Micael. Quando essa comissão terminou os seus trabalhos de investigação, Gabriel estava presente em Urântia e recebeu o informe que designava 3 casais com a perspectiva de poderem ser, na opinião dessa comissão, as famílias igualmente mais favoráveis à auto-outorga em prospecto para a encarnação projetada de Micael. Então, essa comissão escolheu 3 famílias e Gabriel veio para cá para decidir, dentre essas 3 famílias, qual seria escolhida. Dos 3 casais apontados, a escolha pessoal de Gabriel recaiu sobre José e Maria. Em seguida, ele fez a sua aparição pessoal a Maria, ocasião em que lhe comunicou as boas novas de que havia sido ela a escolhida para tornar-se a mãe terrena do menino auto-outorgado. Então, haviam 3 casais apontados e Gabriel escolheu José e Maria. Por quê? Porque ele considerou, né, e isso a gente vai ver lá na frente, que José e Maria que realmente cumpriam todas as prerrogativas, né, para serem os pais desse menino auto-outorgado. Ao meu entender, não ficou assim, esses 2 outros casais não ficaram em stand-by para, se acontecesse alguma coisa, eles entrassem em cena. Na minha opinião, Gabriel escolheu José e Maria e ponto final, né? Então, vamos entender um pouquinho por que ele escolheu José e Maria. José, o pai humano de Jesus, Joshua ben José, era um hebreu entre os hebreus.
embora trazendo muitos traços hereditários não judeus, que vinham sendo adicionados à sua árvore genealógica de tempos em tempos pela linhagem feminina dos seus progenitores. A linhagem ancestral do pai de Jesus, de José, né, remontava aos dias de Abraão. E através desse venerável patriarca, remetia-se até as linhas mais antigas de hereditariedade, que se ligavam aos sumérios e noditas, e através das tribos meridionais dos antigos homens azuis até Andam e Fonta. Davi e Salomão não estavam na linhagem direta dos antepassados de José, nem a sua linhagem ia diretamente a Adão. Então, quando muitos os zelotes, depois da morte de Jesus, né, eles começaram a dizer que, para cumprir com as profecias, eles acabaram dizendo, né, e passando para frente, que José provinha da linhagem de Davi e Salomão, mas isso não é verdade. E a gente também vai ver ali na frente por quê. Os ancestrais imediatos de José eram trabalhadores em artefatos. Eles eram construtores, carpinteiros, pedreiros e forjadores. E José, ele próprio, era carpinteiro. E mais tarde, ele se tornou um empreiteiro. A sua família pertencia a uma longa e ilustre linhagem notável de gente comum, acentuada aqui e ali pelo aparecimento de indivíduos incomuns, que se haviam distinguido de algum modo e que estiveram ligados à evolução da religião em Urante. Então, José, como eles dizem aqui, era uma ilustre linhagem notável de gente comum, né? Seres humanos normais, e em algum outro momento aparecia um que se destacava mais e que se haviam distinguido de algum modo ligado à evolução da religião aqui em Urante. Já Maria, a mãe terrena de Jesus, era descendente de uma longa linhagem de ancestrais singulares que abrangia várias das mulheres mais notáveis da história das raças de Urântia. Embora Maria fosse uma mulher comum dos seus dias e geração, dona de um temperamento bastante corriqueiro, ela contava entre os seus antepassados com mulheres bem conhecidas como Anon, Tamar, Ruth, Betsabá, Anse, Cloa, Eva, Enta e Rata. Nenhuma mulher judia daquela época era de linhagem mais ilustre de progenitores e nenhuma remontava às origens mais auspiciosas. Então, tá vendo? Houve uma pesquisa pela Comissão dos 12 e depois ainda que acabou apresentando 3 casais e Gabriel escolheu aqueles que eram mais aptos, né, a receber a vinda de Jesus. A uniformidade da linha dos ancestrais de Maria e a de José, caracterizada pela predominância de indivíduos fortes, mais comuns, era quebrada aqui e ali por várias personalidades que se destacavam na marcha da civilização e da evolução progressiva da religião. Do ponto de vista racial, não seria próprio considerar Maria como uma judia. Na cultura e na crença, ela era judia, mas pelos dons hereditários, era mais uma composição de sangue sírio, hitita, fenício, grego e egípcio, de modo que a sua herança racial era mais genérica do que a de José. Então, era uma herança racial bastante miscigenada, né? O que o livro de Urântia sempre nos diz que é um bom ponto, é uma boa coisa. De todos os casais que viviam na Palestina por volta da época da auto-outorga projetada de Micael, José e Maria possuíam a combinação ideal de parentescos raciais abertos e de dons de personalidade acima do normal. Então, Gabriel, de novo, foi bastante criterioso. Era o plano de Micael aparecer na Terra como um homem comum, de modo tal que a gente comum o entendesse e o recebesse. E por isso é que Gabriel havia selecionado pessoas como José e Maria para tornarem-se os progenitores nessa auto-outorga.
Agora vamos falar um pouquinho de quando Gabriel aparece para Isabel, que é a prima de Maria. O trabalho da vida de Jesus em Urântia, na verdade, foi iniciado por João Batista. Zacarias, o pai de João, era um sacerdote judeu, enquanto a sua mãe, Isabel, era membro do ramo mais próspero do mesmo grande grupo familiar, ao qual também pertenciam Maria, a mãe de Jesus. Zacarias e Isabel, embora estivessem casados há muitos anos, não tinham filhos. Era já o final do mês de junho do ano 8 a.C., cerca de 3 meses após o casamento de José e Maria, quando Gabriel, certo dia, apareceu para Isabel ao meio-dia, tal como mais tarde se apresentaria perante Maria. E Gabriel disse a ela: o teu marido Zacarias está diante do altar em Jerusalém. Enquanto o povo reunido ora pela chegada do libertador, e eu, Gabriel, vim para anunciar que tu irás dentro em pouco conceber um filho que será o precursor do seu divino mestre, e chamarás de João ao teu filho. Ele crescerá dedicado ao Senhor seu Deus, e quando atingir a maturidade, ele alegrará ao teu coração, porque conduzirá muitas almas para Deus, e também irá proclamar a vinda do curador de almas do vosso povo e o libertador do espírito de toda a humanidade. A tua prima Maria será a mãe desse menino prometido, e eu também aparecerei diante dela. Então veja bem que aqui Gabriel não fala que ele será o precursor do Messias, do Messias escolhido, do libertador de Israel. Não, ao contrário, ele fala aqui que quem virá será o curador de almas do vosso povo e o libertador do espírito de toda a humanidade. Então, não era a vinda de um Messias para Israel, era a vinda de um libertador para toda a humanidade. Era uma missão espiritual e não material. Essa visão amedrontou grandemente a Isabel. Depois da partida de Gabriel, ela repassou a experiência, revirando-a na sua mente e ponderando longamente sobre as palavras do majestoso visitante. Mas não falou da revelação a ninguém, exceto ao seu marido, até que posteriormente, afinal, visitasse Maria em princípios de fevereiro do ano seguinte. Então, imagina a angústia, né? O marido dela era bastante idoso já, e ela conceberia um filho. Ela não era tão idosa, mas ela conceberia um filho, e esse seria o precursor do libertador das almas, né? Um libertador espiritual de toda a humanidade. Durante 5 meses, contudo, Isabel guardou aquele seu segredo até mesmo do marido. E quando contou a ele sobre a visita de Gabriel, Zacarias permaneceu cético e durante semanas duvidou de toda a experiência. Só consentindo em acreditar na visita de Gabriel à sua esposa, e sem maior entusiasmo, quando não mais podia duvidar de que ela esperava uma criança. Então, 5 meses, ela já estava visivelmente grávida, né? E ele falou, bom, ela está grávida mesmo. Mas ainda assim, era difícil para ele aceitar essa ideia de que ela tinha visto, né? Ela tinha recebido a vinda de Gabriel e que Gabriel teria dito a ela que o filho dele seria o precursor, que prepararia o terreno, né? Pro Messias. Sueli. Oi. Desculpa interromper. Aqui, não, pode falar. No slide passado, falou que 3 meses depois do casamento de Maria com José, o anjo Gabriel apareceu para Isabel contando que ela ia ter um filho, mesmo depois, apesar da idade avançada, e ele apareceria para Maria posteriormente, correto? Sim. Então, não há possibilidade de Maria ter concebido virgem, não? Não, Maria não concebeu virgem. Gabriel apareceu para Maria um dia depois da concepção. Então, ela teve a relação com José
e um dia depois Gabriel apareceu para ela. Então, essa história de Virgem Maria da Igreja Católica não existe. Não, não existe. Isso daí é só uma concessão, né, que Paulo fez. Paulo era ele vinha do culto mitraico também, né? Ele estudava o culto mitraico. E o culto mitraico, quando a gente faz uma comparação com o cristianismo, é bastante parecido. Até a data, tipo, o Messias virá, o libertador virá de uma virgem, nascerá no dia 25 de dezembro, no equinócio do inverno, etc. Então, Paulo, para conseguir, né, a adesão dos pagãos daquela época, para conseguir mais adeptos ao cristianismo, ele fez muitas concessões. Então, ele foi sim. meio que moldando a história. Isso a gente vai falar ali na frente também. Essa história de virgem não existe, na verdade. Ela era uma mulher, tanto que eles falam que Jesus foi concebido e nasceu da forma que todas as crianças vêm ao mundo até hoje. Tá bom? Correto. Mas podem me interromper quando quiser. Obrigado. Nada. Então, Zacarias ficou muito perplexo com a maternidade próxima de Isabel. Então, ela estava com 5 meses já, né? Mas não duvidou da integridade da sua esposa, apesar da idade avançada dele. E apenas 6 semanas antes do nascimento de João, é que Zacarias, em consequência de um sonho impressionante, tornou-se plenamente convencido de que Isabel estava para tornar-se a mãe de um filho do destino, aquele que iria preparar o caminho para a vinda do Messias. Gabriel apareceu para Maria por volta de meados de novembro do ano 8 a.C., no momento em que ela estava trabalhando em sua casa em Nazaré. Mais tarde, após haver sabido que era certo que estava para ser mãe, Maria persuadiu José a deixá-la viajar à cidade de Judá, a 7 quilômetros a oeste de Jerusalém, nas montanhas, para visitar Isabel. Gabriel tinha informado a cada uma dessas 2 futuras mães sobre a aparição à outra. Então, Gabriel falou para Maria que Isabel estava grávida e que ele havia aparecido para Isabel, e falou para Isabel que apareceria para Maria e que ela também ficaria grávida do filho do Messias, né? Naturalmente, ficaram ansiosas para encontrar-se, para compartilhar as experiências e para falar sobre o futuro provável dos seus filhos. Imagina a ansiedade, o nervosismo e a alegria e a felicidade das duas, né? Tudo um misto de emoções. Maria permaneceu com a sua prima Isabel por 3 semanas. Isabel fez muito para fortalecer em Maria a fé na visão de Gabriel, de modo que esta voltou para sua casa mais plenamente dedicada ao chamado de ser a mãe do menino predestinado, a quem ela, muito em breve, iria apresentar ao mundo como um bebê indefeso, uma criança comum e normal deste reino. Então, imagina você saber que está grávida por um anjo, que você vai dar à luz a um filho, né, que vai salvar toda a humanidade, e você vai receber essa criancinha indefesa, você mãe de primeira viagem, todo mundo que é mãe de primeira viagem sabe o quanto é difícil, né, o quanto a gente fica ansiosa e angustiada e feliz ao mesmo tempo por ter aquele bebezinho, mas a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente aprende fazendo, então imagina a responsabilidade que elas sentiram, né, em ter um ser tão importante dentro delas, né? Tão maravilhoso, tão assim, fora de qualquer parâmetro. E João nasceu na cidade de Judá em 25 de março do ano 7 a.C. Zacarias e Isabel rejubilaram-se grandemente com o fato de que um filho tivesse vindo para eles, como Gabriel havia prometido. E ao 8º dia, quando apresentaram a criança para a circuncisão, como era o costume, eles o batizaram formalmente como João,
exatamente como Gabriel havia ordenado. E logo um sobrinho de Zacarias partiu para Nazaré, levando até Maria a mensagem de Isabel, que proclamava o nascimento de um filho cujo nome seria João. Desde a mais tenra infância, os pais inculcaram em João a ideia de que ele cresceria e tornar-se-ia um líder espiritual e um mestre religioso. E no coração de João, o solo sempre foi sensível a essas sementes sugestivas. Ainda quando criança, o encontravam frequentemente no templo durante os ofícios do serviço do seu pai, que era sacerdote. E João ficava imensamente impressionado com o significado de tudo o que via. O terceiro tópico fala do anúncio de Gabriel a Maria. Uma tarde, por volta do cair do sol, antes que José tivesse retornado ao lar, Gabriel apareceu a Maria ao lado de uma mesa baixa de pedra e, após ela haver se recomposto, ele disse. Então, imagina o susto dela ao ver um anjo lá do lado dela. Venho a pedido daquele que é o meu mestre, a quem tu irás amar e nutrir. A ti, Maria, trago alegres novas e anuncio que a concepção em ti foi ordenada pelo céu e que no tempo devido tu te tornarás a mãe de um filho. Tu o chamarás de Jóshua e ele irá inaugurar o reino do céu na terra entre os homens. Nada digas disso a ninguém, exceto a José e a Isabel, a tua parente, para quem também eu apareci e que deve também agora conceber um filho cujo nome será João. E será ele quem preparará o caminho para a mensagem de libertação que o teu filho irá proclamar aos homens com uma grande força e uma convicção profunda. E não duvides tu de minha palavra, Maria, pois esse lar foi escolhido como a residência mortal do menino predestinado. A minha bênção recai sobre ti, e os poderes dos Altíssimos irão fortalecer-te. E o Senhor de toda a terra acobertear na sua sombra. Maria ponderou sobre essa visitação secretamente no seu coração durante várias semanas, antes de ousar abrir-se com o marido a respeito desses acontecimentos inusitados e até que estivesse certa de que carregava em si uma criança. Então, no primeiro momento, ela ficou bastante hesitante, ela não tinha muita certeza do que estava acontecendo, nem de que tudo isso seria uma verdade, né? Ao escutar sobre tudo isso, ainda que grande fosse a sua confiança em Maria, José ficou muito perturbado e não pôde dormir por várias noites. Então, os maridos aí, se a mulher chega e fala, olha, recebi a visitação de um anjo, eu vou engravidar e eu vou dar à luz ao libertador de toda a humanidade. A princípio, José tinha dúvidas sobre a visita de Gabriel. Depois, quando estava quase se persuadindo de que Maria tinha realmente ouvido a voz e visto a forma do mensageiro divino, José torturava-se ao pensar sobre como poderiam ser essas coisas. Ele também sentiu o peso, né, da responsabilidade de ser o pai do menino predestinado. E aí ele se perguntava como a progenie de seres humanos poderia ser um filho do destino divino. E José não podia nunca reconciliar essas ideias conflitantes, até que depois de várias semanas de muito pensar, ambos, ele e Maria, chegaram à conclusão de que tinham sido escolhidos para tornarem-se os pais do Messias. Ainda que o conceito judeu não fosse nem um pouco o de que o libertador aguardado deveria ter a natureza divina. Ao chegarem a essa importante conclusão, Maria apressou-se a partir para uma visita a Isabel. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Quando retornou, Maria foi visitar os seus pais, Joaquim e Ana. Os seus dois irmãos
as duas irmãs, bem como seus pais, sempre foram muito céticos sobre a missão divina de Jesus, embora até esse momento, evidentemente, nada ainda soubesse da visitação de Gabriel. Mas Maria confidenciou a sua irmã Salomé e achava que o seu filho estava destinado a tornar-se um grande mestre. O anúncio que Gabriel fez a Maria aconteceu no dia seguinte à concepção de Jesus. E foi o único evento de ocorrência sobrenatural ligado a toda a experiência de Maria de conceber e trazer dentro de si o menino da promessa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sonho de José, né? Então ele estava inconformado, não estava acreditando muito na história, né, de que Maria tinha recebido um anjo e depois na gravidez e depois se sentiu pressionado pela responsabilidade de ser o pai de Jesus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. José não se conformou com a ideia de que Maria estivesse para tornar-se a mãe de uma criança extraordinária, até que teve a experiência de um sonho de forte impressão. Nesse sonho, um mensageiro celestial brilhante apareceu a ele, e entre outras coisas, ele disse: José, apareço sob o comando daquele que agora reina nas alturas, e tenho o mandado de instruí-lo a respeito do filho que Maria irá gerar e que se tornará uma grande luz para o mundo. Nele estará a vida, e a sua vida tornar-se-á a luz da humanidade. Ele virá primeiro para o seu próprio povo. Todavia, poucos destes o receberão. Mas a quantos o receberem, será revelado que são filhos de Deus. Depois dessa experiência, José deixou totalmente de duvidar da história de Maria sobre a visita de Gabriel e sobre a promessa de que a criança que estava para nascer tornar-se-ia um mensageiro divino para o mundo. Em todas essas visitações, nada foi dito sobre a casa de Davi. Nada jamais deixou transparecer que Jesus tornar-se-ia o libertador dos judeus, nem mesmo que seria o Messias há muito esperado. Jesus não era um Messias tal como os judeus haviam antecipado, mas era o libertador do mundo. A sua missão não se dirigia apenas a um povo, ao povo judeu. Era para todas as raças e todos os povos. José não tinha a linhagem do rei Davi. Maria tinha mais ancestrais na linha de Davi do que José. É bem verdade que José havia ido a Belém, cidade de Davi, para ser registrado no censo romano. Mas isso aconteceu porque 6 gerações antes, o ancestral de José, naquela geração, sendo um órfão, tinha sido adotado por um certo Zadok, que era descendente direto de Davi. E por isso, José podia ser também contado como sendo da casa de Davi, mas ele não tinha o sangue de Davi. A maioria das chamadas profecias messiânicas no Antigo Testamento puderam ser aplicadas a Jesus, e, sobretudo, muito tempo depois que a sua vida na terra havia sido já vivida. Durante séculos, os profetas hebreus haviam proclamado a vinda de um libertador. E essas promessas tinham sido elaboradas por gerações sucessivas e referiam-se a um governante judeu que iria sentar-se no trono de Davi e que, por meio dos métodos miraculosos de Moisés, estabeleceria os judeus na Palestina como uma nação poderosa e livre do domínio estrangeiro. Então, naquela época, a Palestina estava sob o jugo de Roma, né? Então, todos que sabiam da vinda de Jesus, mesmo depois que ele nasceu, tentaram acomodar, né, o nascimento de Jesus nessa história, nessas profecias que haviam, né, profecias antigas do Antigo Testamento, que diziam que nasceria um governante judeu que sentar-se-ia no trono de Davi e que libertaria Israel do jugo estrangeiro.
Novamente, muitas das passagens figurativas encontradas nas escrituras dos hebreus foram posteriormente aplicadas de modo distorcido à missão da vida de Jesus. Então, por isso que houve tanto... o povo de Israel, o povo judeu, eles queriam que viesse esse Messias, né, proclamado no Antigo Testamento, que libertasse Israel dos romanos. E não foi isso que Jesus veio fazer aqui na Terra, né? Ele veio libertar as almas, né? Ele veio com uma missão espiritual. Ele veio trazer o reino de Deus aqui para a Terra. Aqui tem uma imagem de Jeremias. Jeremias era ainda jovem quando foi chamado pelo Senhor para ser profeta. Durante sua missão, anunciou o nascimento de Jesus e afirmava que o Messias viria da tribo de Judá, descendente do rei Davi. Então, Jeremias foi um dos profetas que afirmavam que viria um Messias. Muitos dos dizeres do Antigo Testamento foram deformados de modo a parecerem adequar-se a algum episódio da vida do mestre na Terra. Jesus, certa vez, negou publicamente, ele próprio, qualquer ligação com a casa real de Davi. Até mesmo aquela passagem, uma jovem dará à luz a um filho, foi levada a ser lida como uma virgem dará à luz a um filho, que é a história da Virgem Maria. Isso também é verdade sobre muitas das genealogias feitas, tanto de José quanto de Maria, as quais foram elaboradas depois da carreira de Micael aqui na Terra. Muitas dessas linhagens contêm bastante da linha ancestral do mestre, mas no todo elas não são genuínas e nem confiáveis como sendo verdadeiras. Os primeiros seguidores de Jesus frequentemente sucumbiam à tentação de fazer com que todas as velhas expressões proféticas parecessem encontrar a sua realização na vida do seu Senhor e Mestre. Então, mesmo os apóstolos, eles tentavam, de alguma forma, encaixar Jesus nas profecias do Antigo Testamento. No quinto item, a gente vai falar dos pais terrenos de Jesus, explicar mais um pouquinho como era José e como era Maria. José era um homem de maneira suave, extremamente consciente e, de todos os modos, fiel às convenções e práticas religiosas do seu povo. Falava pouco, mas pensava muito. A condição sofrida do povo judeu causava muita tristeza em José. Na sua juventude, entre os seus 8 irmãos e irmãs, ele havia sido mais alegre. Mas nos primeiros anos da sua vida de casado, durante a infância de Jesus, ele esteve sujeito a períodos de um desencorajamento espiritual leve. Essas manifestações do seu temperamento foram bastante atenuadas, um pouco antes da sua morte prematura, depois que a situação econômica da sua família melhorou em consequência do seu progresso, quando passou de carpinteiro à posição de um próspero empreiteiro. Então, a situação econômica da família preocupava bastante José e fazia com que ele, acho que ficasse um pouco deprimido, né? Causava alguma tristeza para ele. O temperamento de Maria era completamente oposto ao marido. Geralmente ela era alegre, muito raramente ficava abatida e possuía uma disposição sempre ensolarada. Eu achei tão bonita essa palavra, sempre ensolarada, sempre alegre, feliz. Maria permitia-se dar livre e frequentemente vazão à expressão dos seus sentimentos e emoções, e nunca se sentir afligida até a morte súbita de José. E mal se recuperara desse choque quando teve de enfrentar as ansiedades e perplexidades que se lançaram sobre ela por causa da carreira extraordinária do seu filho mais velho, de Jesus, que se desenrolou muito rapidamente diante do seu olhar atônito. Mas durante toda essa experiência inusitada, Maria manteve-se calma, corajosa e bastante sábia no seu relacionamento com o seu estranho e pouco compreendido primogênito, e com os irmãos e irmãs ainda vivos dele.
Então, é porque Maria, ela tinha uma concepção não da vinda, não de que Jesus fosse um libertador espiritual. Ela acreditava que Jesus, na verdade, fosse o Messias prometido, né, o Messias anunciado no Antigo Testamento, que iria libertar o povo judeu. Então, ela tinha alguns embates, né, com Jesus por causa disso. Isso nas próximas aulas vai ser bastante explicado. Muito da doçura especial de Jesus e da sua compreensão compassiva da natureza humana, ele herdara de seu pai José. O dom de ser um grande mestre e sua imensa capacidade de indignar-se por retidão, ele herdara de Maria. Nas reações emocionais ao meio ambiente, na sua vida de adulto, Jesus era também como seu pai, meditativo e adorador. O que algumas vezes deixava transparecer uma certa tristeza, mas, mais frequentemente, ele conduzia-se de maneira otimista e com a disposição determinada de sua mãe Maria. No conjunto, a tendência era de que o temperamento de Maria dominasse a carreira do Filho Divino durante o seu crescimento e nos passos decisivos da sua carreira adulta. Jesus era uma mistura dos traços dos seus pais, em algumas das suas atitudes. E em outras, ele demonstrava mais as características de um deles do que as de outro. Então, ele era uma mistura, né, das características de José e de Maria. De José, Jesus tinha a educação estrita nos usos dos cerimoniais judeus e o conhecimento excepcional das escrituras dos hebreus. De Maria, ele trazia um ponto de vista mais amplo da vida religiosa e um conceito mais liberal da liberdade espiritual pessoal. As famílias de ambos, José e Maria, eram bem instruídas para sua época. José e Maria haviam sido educados muito acima da média da sua época, considerando a sua situação social. Ele, um homem de muito pensar, e ela, uma mulher planejadora, dotada de adaptabilidade e prática na execução imediata das coisas. José era moreno, de olhos negros, e Maria era do tipo quase louro, de olhos castanhos. Tivesse José vivido mais e ter-se-ia tornado, indubitavelmente, um crente firme na missão do seu filho mais velho. Então, José estava mais propenso a acreditar na vinda de um Messias, de um libertador espiritual. Maria alternava-se ora acreditando, ora duvidando, sendo grandemente influenciada pela posição tomada pelos seus outros filhos e pela dos seus amigos e parentes, mas sempre era fortalecida na sua atitude final pela memória da aparição de Gabriel imediatamente depois que a criança fora concebida. Maria era uma hábil tecelã e possuía uma habilidade acima da média na maioria das artes caseiras da época. Era uma boa dona de casa e muito caprichosa no forno. Tanto José quanto Maria eram bons educadores e cuidavam para que seus filhos se tornassem bem versados nos ensinamentos da época. Quando ainda rapaz, José tinha sido empregado do pai de Maria no trabalho de construir uma extensão da sua casa. E quando Maria trouxe a José um copo d'água durante a refeição do meio-dia, foi que realmente aqueles dois, destinados a ser os pais de Jesus, começaram a fazer a corte um ao outro. Então, ao que faz um copo d'água. José e Maria casaram-se de acordo com os costumes judeus na casa de Maria, nas proximidades de Nazaré, quando José tinha 21 anos de idade. Ele era jovem, né? E ela era mais jovem ainda. Esse casamento concluiu um noivado normal que durou quase 2 anos. Então, eles começaram a namorar, José tinha 19 anos. Pouco depois, se mudaram para a casa em Nazaré, que havia sido construída por José com a ajuda de 2 dos seus irmãos.
A casa situava-se ao pé de uma elevação que dominava de modo encantador a paisagem do campo. Nessa casa, especialmente preparada, esses jovens pais, na expectativa de dar as boas-vindas ao menino prometido, não sabiam que aquele evento, memorável para todo um universo, estava para acontecer enquanto eles estivessem fora de casa, em Belém, na Judéia. A parte maior da família de José converteu-se aos ensinamentos de Jesus, mas pouquíssimos entre os da gente de Maria acreditaram nele antes que ele deixasse esse mundo, antes que ele morresse crucificado. José inclinava-se mais para o conceito espiritual de um Messias esperado, mas Maria e a sua família, especialmente o seu pai, ativeram-se à ideia de que o Messias seria um libertador temporal e um governante político. Os ancestrais de Maria haviam se identificado manifestadamente com as atividades dos macabeus ainda recentes naqueles tempos. José apegava-se vigorosamente ao ponto de vista oriental ou babilônico da religião judaica. Já Maria inclinava-se fortemente para a interpretação ocidental, ou helenista, mais liberal e aberta, da lei e dos profetas. Ela tinha mais uma influência grega. E como que era o lar em Nazaré? A casa de Jesus não ficava longe do alto da colina, na parte norte de Nazaré, a uma certa distância da nascente de água da cidade, que era na parte leste. A família de Jesus morava nos arredores da cidade, e isso facilitou posteriormente as caminhadas de Jesus ao campo e as subidas dele à montanha próxima, a mais alta de todas, na parte sul da Galileia, exceto pela cadeia do Monte Tabor, a leste, e o Monte Naim, que tinha aproximadamente a mesma altitude. Essa casa localizava-se um pouco ao sul e a leste da parte sul do promontório desse monte, e a meio caminho entre a base dessa elevação e a estrada que vai de Nazaré até Caná. Além de subir o monte, o passeio favorito de Jesus era seguir uma trilha estreita que serpenteava desde a base da montanha, indo na direção nordeste até um ponto onde se juntava à estrada de Séforis. Na vida mais adulta, né, adolescente e adulta de Jesus, essa paisagem vai aparecer bastante. A casa de José e Maria tinha estrutura de pedra e um cômodo com um teto plano e uma construção adjacente para abrigar os animais. A mobília consistia de uma mesa baixa de pedra, utensílios de barro, pratos e potes de pedra, um tear, uma lamparina, vários bancos pequenos e esteiras para dormir sob o chão de pedra. No quintal, ao fundo, perto do anexo dos animais, ficava o abrigo que protegia o forno e o moinho para moer grãos. Eram necessárias 2 pessoas para operar esse tipo de moinho, uma para provê-lo de grãos e outra para moer. Quando ainda menino, Jesus muitas vezes cuidava de dosar os grãos no moinho, enquanto a sua mãe girava o moedor. Essa é uma figura das casas que eram construídas em Nazaré naquela época. Mais tarde, quando a família cresceu, todos se agrupavam em volta da mesa de pedra, que foi aumentada para desfrutarem das refeições, servindo-se do alimento em um prato comum ou um potiche, então quase um bowl, um prato curvinho. Durante o inverno, na refeição noturna, a mesa estaria iluminada por uma lâmpada pequena e achetada de terracota, cheia de óleo de oliva. Após o nascimento de Marta, José construiu uma outra acomodação, um quarto grande, usado como carpintaria durante o dia e como um quarto de dormir à noite. Então, um moinho, aqui tem a lamparina daquela época, né? Então, imagem só ilustrativa.
E aí, em 2015, a revista Isto É publicou uma matéria dizendo que foram encontradas as ruínas da residência do primeiro século, que teria sido, né, a casa de Jesus. Então, a imagem que aparece é essa, né, toda de pedra construída. E aí a matéria fala o seguinte: a casa onde Jesus passou a infância. Arqueólogos descobrem, sob as ruínas de um convento em Nazaré, o local onde Cristo teria vivido seus primeiros anos de vida. Uma casa com pórticos arqueados e feitos de calcário, material considerado puro pelos judeus do século I. Nem suntuosa, nem muito pobre. Esse pode ter sido o lar de Jesus Cristo durante sua infância em Nazaré, segundo uma pesquisa realizada por um time de arqueólogos da Universidade de Reading, no Reino Unido. A equipe descobriu que cerca de 600 anos após a crucificação, os bizantinos acreditavam que o menino Jesus havia vivido seus primeiros anos nesse local. Por isso, ao redor da construção, ergueram uma igreja que se tornou um importante centro de peregrinação para os cristãos do período. Então, isso foi uma matéria que eu encontrei, né, porque eu estava pesquisando sobre as casas, como eram as casas, etc., e apareceu essa matéria. A gente não pode ter certeza, mas é provável que fosse alguma coisa parecida. Agora vamos falar um pouquinho sobre a viagem a Belém, né? Maria estava grávida e José precisava ir até o censo, né? Fazer o censo, e eles viajaram, então, até Belém. No mês de março do ano 8 a.C., março, mês em que José e Maria casaram-se, César Augusto decretou que todos os habitantes do Império Romano fossem contados, que deveria ser feito um censo de modo a poder ser utilizado para uma cobrança mais eficiente de impostos. Os judeus sempre tiveram muita prevenção contra qualquer tentativa de enumerar o povo. E isso, além das dificuldades domésticas com Herodes, rei da Judéia, havia conspirado para causar o adiamento por um ano na concretização desse censo no reino dos judeus. Então, lá em Israel, em vez do ano 8, foi no ano 7. Em todo o Império Romano, esse censo ficou registrado no ano 8 a.C., exceto no reino de Herodes, na Palestina, onde foi feito um ano mais tarde, no ano 7 a.C. Não se fazia necessário que Maria fosse até Belém para fazer esse registro. José estava autorizado a efetuar o registro por toda a sua família, mas Maria, sendo uma pessoa dinâmica e ousada, insistiu em acompanhá-lo. Ela temia que, sendo deixada sozinha, a criança nascesse enquanto José estivesse ausente. E Belém, não sendo longe da cidade de Judá, Maria previu a possibilidade de uma agradável visita à sua prima Isabel. José praticamente proibiu Maria de acompanhá-lo, mas é claro que foi inútil. Quando a comida estava sendo empacotada para a viagem de 3 ou 4 dias, ela preparou rações duplas e aprontou-se para a viagem. E antes que saíssem de fato, José já tinha se acostumado com a ideia de Maria ir junto. E então, alegremente, eles partiram de Nazaré ao alvorecer do dia. Então, ninguém podia ir com Maria, né? José e Maria eram pobres, e como tivessem apenas um burro de carga, Maria cavalgava o animal, estando já adiantada na gravidez, junto com as provisões, enquanto José caminhava guiando o animal. A construção e a manutenção de uma casa havia sido um grande peso para José, pois ele devia também contribuir para a sobrevivência dos seus pais, já que o seu pai recentemente tinha se tornado incapacitado para tal. E assim, o casal judeu partiu da sua humilde casa na manhã de 18 de agosto do ano 7 a.C. para sua viagem até Belém. No seu primeiro dia de viagem, eles contornaram os contrafortes ao sopé do Monte Gilboa, onde passaram a noite, acampados à margem do Rio Jordão.
Ali, eles perguntaram a si próprios, profundamente, sobre a natureza do filho que nasceria deles. José, aderindo ao conceito de um mestre espiritual, e Maria, sustentando a ideia de um Messias judeu, um libertador da nação hebraica. Cedo, na brilhante manhã de 19 de agosto, José e Maria estavam de novo a caminho. Tomaram a sua refeição do meio-dia junto ao pé do Monte de Sartaba, que dominava o Vale do Jordão, e continuaram viagem chegando a Jericó à noite, onde pararam em uma hospedaria na estrada nos arredores da aldeia. Depois da refeição da noite e de muita discussão sobre a opressão do governo romano sobre Herodes, sobre os registros do recenseamento e a influência relativa de Jerusalém e Alexandria como centros da cultura e ensino judeus, os viajantes de Nazaré retiraram-se para repouso noturno. Bem cedo pela manhã do dia 20 de agosto, retomaram sua viagem e alcançaram Jerusalém antes do meio-dia. Visitaram o templo e tomaram de novo seu caminho para chegar bem no meio da tarde até Belém. Então, eles saíram aqui de Nazaré, né, nesse mapinha, e foram até Jerusalém e depois chegaram em Belém. O albergue estava superlotado e José, então, procurou um alojamento entre os parentes distantes. Mas todos os quartos em Belém encontravam-se repletos, né? Então, com a necessidade do censo, todos os quartos estavam repletos. Ao retornarem à praça na frente do albergue, José foi informado de que os animais dos estábulos das caravanas, construídos nos flancos do rochedo e situados exatamente abaixo do albergue, haviam sido retirados e que tudo estava limpo exatamente para receber os hóspedes. Deixando o asno na frente do albergue, José colocou os sacos de roupa e provisões sobre os seus ombros e desceu com Maria os degraus de pedra até os alojamentos de baixo. Viram-se instalados naquilo que era uma sala de estocagem de grãos na frente dos estábulos e das manjedouras. Cortinas de tendas haviam sido dependuradas e eles se deram por muito felizes de terem alojamentos tão confortáveis. José havia pensado em registrá-los logo em seguida, mas Maria achava-se cansada, bastante extenuada mesmo, e suplicou que permanecesse com ela, e ele ficou ali. Agora vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Durante toda essa noite, Maria estivera inquieta, de forma que nenhum dos dois dormiu muito. Ao amanhecer, as pontadas do parto já estavam bem evidentes. No dia 21 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia, com a ajuda e as ministrações carinhosas de mulheres viajantes amigas, Maria deu à luz a um pequeno varão. Jesus de Nazaré havia nascido para o mundo. Encontrava-se enrolado nas roupas que Maria tinha trazido consigo para essa contingência possível, e deitado em uma manjedoura próxima. Da mesma forma que todos os bebês tinham vindo ao mundo até então e viriam desde então, nasceu o menino prometido. E ao 8º dia, conforme a prática judaica, ele foi circuncidado e formalmente batizado, denominado Joshua, Jesus. No dia seguinte ao nascimento de Jesus, José fez o seu registro. Encontrando-se então com um homem com quem havia conversado 2 noites atrás em Jericó, foi levado por ele até um amigo abastado que possuía um quarto na pousada. E esse homem se dispôs com prazer a trocar de quartos com o casal de Nazaré. Naquela tarde, eles se mudaram para a pousada, onde ficaram por quase 3 semanas, até que encontraram hospedagem na casa de um parente distante de José. Ao 2º dia após o nascimento de Jesus, Maria enviou uma mensagem a Isabel, dizendo que o seu filho havia chegado,
e recebeu em resposta um convite feito a José para ir a Jerusalém a fim de falar de todos os assuntos com Zacarias. Na semana seguinte, José foi a Jerusalém para conversar com Zacarias. Zacarias e Isabel achavam-se ambos sinceramente convencidos de que Jesus estava destinado a se tornar o libertador judeu, o Messias, e que João, o filho deles, seria o seu principal colaborador, o braço direito do seu destino. E já que Maria compartilhava dessas mesmas ideias, não foi difícil convencer a José a permanecer em Belém, a cidade de Davi, para que Jesus pudesse crescer e se tornar o sucessor de Davi no trono de Israel. Desse modo, permaneceram eles em Belém por mais um ano, tendo José se dedicado ao seu ofício de carpinteiro durante todo esse tempo. Então, ali, mais uma vez, eles queriam imprimir em Jesus, né, a sua descendência do trono de Davi. No dia do nascimento de Jesus, ao meio-dia, os serafins de Urântia, reunidos com os seus diretores, cantaram hinos de glória sobre a manjedoura de Belém. Mas esses cânticos de glória não foram escutados por ouvidos humanos. Nenhum pastor, nem quaisquer outras criaturas mortais vieram prestar a sua homenagem ao menino de Belém, até o dia da chegada de certos sacerdotes de Ur, que haviam sido enviados de Jerusalém por Zacarias. A esses sacerdotes da Mesopotâmia havia sido contado há algum tempo por um estranho professor religioso do país deles, o qual, em um sonho, havia sido informado de que a luz da vida estava a ponto de aparecer sobre a terra na forma de um menino entre os judeus. E os 3 sacerdotes partiram, pois, em busca dessa luz da vida. Após muitas semanas de infrutífera procura em Jerusalém, estavam para voltar a Ur, quando conheceram Zacarias, que lhes confiou sobre a sua crença de que Jesus era o objeto da procura deles, e os enviou a Belém, onde encontraram o menino e deixaram as suas oferendas com Maria, a sua mãe terrena. A criança estava, então, com quase 3 semanas de idade à época da visita deles. Então, Jesus tinha 3 semanas, quando os 3 sacerdotes, que a gente conhece como os 3 reis magos, apareceram lá em Belém. Esses sábios homens não tiveram nenhuma estrela guiá-los para Belém. A belíssima lenda da estrela de Belém originou-se da seguinte forma. Jesus nasceu aos 21 de agosto, ao meio-dia do ano 7 a.C. Em 29 de maio desse mesmo ano, houve uma extraordinária conjunção entre Júpiter, né, o planeta Júpiter, o planeta Saturno e a constelação de Peixes. E é um acontecimento astronômico marcante que conjunções semelhantes hajam ocorrido aos 29 de setembro e aos 5 de dezembro do mesmo ano. Então, essa mesma conjunção de Júpiter-Saturno na constelação de Peixes ocorreu no dia 29 de maio, no dia 29 de setembro e no dia 5 de dezembro do ano 7 a.C., que foi o ano em que Jesus nasceu. Com base nesses acontecimentos extraordinários, mas inteiramente naturais, os bem-intencionados zelotes das gerações que sucederam elaboraram uma lenda atraente da estrela de Belém e dos reis magos adoradores, conduzidos pela estrela até a manjedoura para contemplar e adorar o recém-nascido. Então, essa história dos 3 reis magos guiados pela estrela de Belém, na verdade, foi uma lenda criada pelos zelotes, né, para enaltecer o menino Jesus, né, mas é uma mentira, na verdade. As mentes orientais e do Oriente Próximo deleitam-se com fábulas e inventam constantemente belos mitos sobre a vida dos seus dirigentes religiosos e dos seus heróis políticos. Na falta de uma imprensa,
quando a maior parte do conhecimento se transmitia de uma geração a outra pela palavra saída da boca, era muito fácil que os mitos se tornassem tradição e que as tradições finalmente acabassem aceitas como fatos. Tanto que até hoje a gente comemora o Dia de Reis, a gente não, né? Não os leitores do livro de Urântia, mas muita gente acredita nos Reis Magos, acreditam que eles foram guiados pela estrela, acreditam que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Enfim, acreditam em muitas coisas. E como é que foi a apresentação de Jesus ao templo? Moisés havia ensinado aos judeus que todos os filhos primogênitos pertenciam ao Senhor, e que em lugar do seu sacrifício, porque antes disso os primogênitos eram mortos, né, eram sacrificados, esse filho poderia viver desde que seus pais o redimissem com o pagamento de 5 moedas a qualquer sacerdote autorizado. Então é bacana que você pague, né, para redimir, entre aspas, né, o sacrifício, né, do seu filho primogênito? Não é bacana. Mas Moisés fez isso porque ele achava muito melhor do que matar o primogênito, e eu concordo com ele, né? Então, havia o hábito de matar o primogênito e ele resolveu transformar isso, né, com o pagamento de 5 moedas a qualquer sacerdote autorizado. Também existia uma regulamentação mosaica que dizia que uma mãe, após um certo período de tempo, devia apresentar-se ao templo para a purificação, ou ter alguém que fizesse o sacrifício adequado no lugar dela. Era costumeiro que tais cerimônias ocorressem ambas ao mesmo tempo. Assim sendo, José e Maria foram ao templo de Jerusalém pessoalmente para apresentar Jesus aos sacerdotes e efetivar a sua redenção e também fazer o sacrifício apropriado para assegurar a Maria a purificação cerimonial da suposta impureza ao dar à luz. Então, para eles, a mulher era suja, né, ao dar à luz, então ela teria que ser purificada. Nas cortes do templo estavam frequentemente presentes 2 figuras dignas de nota: Simeão, um cantor, e Ana, uma poetisa. Simeão era da Judéia e Ana da Galiléia. Esses 2 estavam quase sempre juntos, e ambos eram íntimos do sacerdote Zacarias, que havia confiado o segredo de João e de Jesus a eles. E tanto Simeão quanto Ana ansiavam pela vinda do Messias, e a sua convicção em Zacarias levara-os a acreditar que Jesus fosse o libertador esperado do povo judeu, Messias, né? Zacarias sabia o dia esperado para José e Maria aparecerem no templo com Jesus, e acertou com Simeão e Ana, antecipadamente, que indicaria com uma saudação da sua mão levantada qual, na procissão das crianças recém-nascidas, era Jesus. Então, eles criaram um código ali para saber quem era Jesus. Para essa ocasião, Ana havia escrito um poema que Simeão passou a cantar para a surpresa de José, de Maria e de todos os que estavam reunidos no pátio do templo. E o hino deles para a redenção do filho primogênito foi assim: Abençoado seja o Senhor, Deus de Israel, que nos visitou e trouxe a redenção ao seu povo. A trombeta da salvação ele fez soar por todos nós, na casa do seu servo Davi. Assim como falou da boca dos seus sagrados profetas, salvação dos nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam, para mostrar misericórdia para com nossos pais na lembrança da sua santa aliança, o juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que nós, sendo libertados da mão dos nossos inimigos, pudéssemos servir a ele sem temores, em santidade e retidão perante ele por todos os nossos dias. E que tu, assim, menino prometido, seja chamado de profeta do Altíssimo, porque irás diante do semblante do Senhor estabelecer o seu reino.
dar conhecimento da salvação a seu povo em remissão dos nossos pecados. Regozijemos com a doce misericórdia do nosso Deus, porque veio nos visitar a aurora do alto, para resplandecer sobre aqueles que estão nas trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés nos caminhos da paz. E pois, deixemos agora o vosso servo partir em paz. Ó Senhor, conforme a vossa palavra, pois os meus olhos viram já a vossa salvação, que por vós foi preparada diante da vista de todos os povos, luz que resplandece para o esclarecimento mesmo até dos gentios e para a glória do nosso povo de Israel. Então, todos ali, eles estavam crentes que Jesus era o Messias esperado, que ele iria libertar o povo de Israel. Israel, né, que o povo judeu era a nação escolhida de Deus, e isso cada vez ficava mais forte no coração deles, principalmente no coração de Maria. De volta a Belém, José e Maria permaneceram em silêncio, confusos e intimidados. Eles não estavam esperando essa homenagem toda, né? E aí eles sentiram o peso, né, do que era ser pai desse menino prometido. Maria encontrava-se bastante perturbada pelas palavras de despedida de Ana, a poetisa anciã. E José não se sentia bem em harmonia com aquele esforço prematuro de fazer de Jesus o Messias prometido do povo judeu. Então, ambos estavam bastante não confortáveis, né, com tudo isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre a era de Herodes, né, sobre o que foi o governo de Herodes e quais as consequências dele na vida de Jesus. Os informantes de Herodes, todavia, não permaneceram inertes. Quando reportaram a ele sobre a visita dos sacerdotes de Ur a Belém, Herodes convocou esses caldeus a aparecerem diante de si. E, insistentemente, ele inquiriu a esses homens sábios sobre o novo rei dos judeus. Mas eles deram-lhe pouca satisfação, explicando apenas que o menino nascera de uma mulher que viera a Belém com seu marido para comparecer ao censo. Herodes, não satisfeito com essa resposta, despediu-os, dando-lhes uma bolsa de dinheiro, e mandou-lhes que encontrassem a criança para que também ele pudesse ir lá e adorá-la, já que eles haviam declarado que o reino dela devia ser espiritual e não temporal. Então, Herodes estava aqui tentando dar o golpe, né? Tentando seguir esses sacerdotes para encontrar Jesus. Todavia, ao perceber que os sábios não voltariam, Herodes encheu-se de suspeitas. Os sacerdotes foram mais espertos que Herodes. E enquanto ele pensava nisso, os seus informantes voltaram e lhe fizeram um relato completo das ocorrências recentes no templo, trazendo-lhe uma cópia de partes da canção de Simeão que havia sido cantada nas cerimônias de redenção de Jesus. No entanto, eles não seguiram José e Maria, e Herodes ficou irado com eles quando viu que não podiam dizer para onde o casal tinha levado a criança. Então, despachou espiões para localizar José e Maria. Sabendo que Herodes perseguia a família de Nazaré, Zacarias e Isabel permaneceram longe de Belém. O menino ficou escondido com os parentes de José. José temia procurar trabalho e as suas poucas economias estavam desaparecendo rapidamente. Mesmo na época das cerimônias de purificação no templo, José considerava-se pobre o suficiente para limitar a 2 pequenos pombos a sua oferta para Maria, como Moisés havia determinado para a purificação das mães entre os pobres. Quando, após mais de 1 ano de buscas, os espiões de Herodes não haviam achado Jesus, e em vista da suspeita de que a criança ainda estava escondida em Belém, Herodes preparou uma ordem comandando que fosse feita uma busca sistemática em todas as casas de Belém
e que todos os bebês meninos de menos de 2 anos fossem mortos. Desse modo, Herodes esperava assegurar-se de que tal criança que haveria de tornar-se o rei dos judeus fosse destruído. E assim pereceram em um só dia 16 bebês meninos em Belém da Judéia. A intriga e o assassinato, mesmo na família imediata de Herodes, eram acontecimentos corriqueiros na sua corte. O massacre dessas crianças, desses infantes, aconteceu em meados de outubro do ano 6 a.C., quando Jesus tinha pouco mais de 1 ano de idade. Mas havia entre os crentes no Messias vindouro, até mesmo no séquito da corte de Herodes, e um desses crentes, sabendo da ordem de assassinar os meninos de Belém, comunicou-se com Zacarias, e esse, por sua vez, despachou um mensageiro até José. E na noite anterior ao massacre, José e Maria partiram com Jesus de Belém para Alexandria, no Egito. Para evitar atrair a atenção, eles viajaram sozinhos com Jesus para o Egito. E foram para Alexandria, com o dinheiro providenciado por Zacarias, e lá José trabalhou no seu ramo, como carpinteiro, enquanto Maria e Jesus alojaram-se com parentes abastados da família de José. Eles permaneceram em Alexandria por 2 anos inteiros, não retornando a Belém, senão depois da morte de Herodes. E essa é a apresentação do nascimento e da infância de Jesus. Lembrando que nada substitui a leitura do livro de Urântia. É isso, pessoal. Pergunta? Sueli, eu posso tirar uma dúvida? Claro. Ultimamente eu ando lendo a Bíblia também para situar alguma coisa, né? Uhum. Então, quer dizer que José não duvidou de Maria, né? Quando ela disse que estava grávida, ele não quis entregá-la para a família dela, né? Ele Não. recebeu como uma notícia normal, Uhum. não é isso? Não normal. Ele achou estranho a história da visitação de Gabriel, mas ele não duvidou da integridade de Maria, né? E aí, quando ele viu que ela estava grávida de verdade, né? Ele assumiu que provavelmente aquilo era uma verdade, inclusive a visitação de Gabriel. E foi aí que ele teve o sonho, em que o anjo falava para ele que era a verdade, a visitação, e que eles estavam esperando a vinda de uma criança do destino. Ah, tá. É porque é assim, passado as coisas distorcidas, né? E Uhum, agora a gente está tendo assim uma nova visão. exatamente. Obrigada, muito obrigada, viu? Nada, imagina. Nossa, quanto silêncio, minha gente. Muito bom, Sueli. Muito bom, adorei. Adorei, gostei de Muito tudo, obrigada. gostei das imagens, gostei da apresentação, gostei da dinâmica, né? Que bom. Aí na próxima apresentação, você tem que passar, você tem que passar a mensagem para os alunos um pouco antes. Dessa vez aí, ó, tem que lembrar o pessoal, ó, na aula todo mundo de uniforme azul. Eu vim, né? O resto não veio, né? Isso aí, Milton. Só a gente combinou. Obrigado, Sueli. Obrigada a você. Sueli, eu tenho uma Oi. dúvida. Me parece Uhum. que você leu a história, diz que José era mais velho, né? Então, e ele E, não era, né? então ele tinha 19 anos. Essa história de que ele era mais velho, Quando não eles começaram a namorar, ele tinha 19, quando eles se casaram, ele tinha 21 anos. ele tinha 21 anos. Uhum. E me diga uma coisa, uma curiosidade. Esse anjo Gabriel, que fez como é que se diz? Ia falar confecção, não, Anunciação? Anunciação? a fecundação. A fecundação foi feita por José e Maria num ato sexual. Sim, isso mesmo. Numa forma normal, como qualquer homem e mulher concebe uma criança. Ele só anunciou e daí houve isso e aí houve a concepção, né?
Não, a concepção foi feita um dia antes do anúncio, né, da anunciação. Um dia antes. Eles Isso. eles tiveram relação sexual num dia e E aí, conceberam uma criança. E aí Gabriel falou para eles que essa criança era filho. filho de Deus, Deus na Terra, né? Era Jesus. Não, entendi. Seria Entendi. Jesus, né? Uhum. Certo. Obrigado. Nada. Mas eu também sempre tive a impressão, ao ler a Bíblia, de que José, mesmo olhando as figuras antigas, né, dos santinhos, que que José era muito mais velho que Maria. E na verdade, não, né? Ele tinha 21 anos, ele era bastante novo. Tanto é que depois tiveram mais filhos, né? 8, Sim, 7. tiveram 8 filhos, sim. Além de Jesus, é mais 7. Obrigado. É isso mesmo. Nada. Aélio? Boa noite a todos. Boa Parabéns, noite, Sueli. Aélio. A apresentação Obrigada. sempre muito didática. Esse tema gera muita controvérsia, especialmente para cristãos, Uhum. sejam praticantes do catolicismo, até das igrejas evangélicas. No meu ciclo de relacionamento, quando eu ofereço a leitura do livro Durante, especificamente sobre isso, gera uma confusão danada. Então, eu tenho que usar argumentos a partir da própria Bíblia para referendar os ensinamentos do livro de Urântia. Então, eu recomendo a leitura do livro de Lucas, que fala sobre o nascimento de Jesus. Eu não vou me estender aqui, mas tá Lucas 1, do 26 até o 35. E ali já tem pontos interessantes. Eu posso aqui destacar. Uhum. Eu posso destacar. Por favor, porque eu não sou tão boa com a Bíblia. O 27, especificamente. Alguém depois olha aí, quem tiver Bíblia já olha. A virgem desposada, eu destaco a palavra desposada, com um homem cujo nome era José. Está lá em Lucas 27, Lucas 1, verso 27. A palavra desposada dá a ideia de uma mulher casada. Uhum. Ainda em Sim. Lucas 1, 34, alguns versos adiante, está escrito: E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Quer dizer, me parece uma contradição. Se ela era uma mulher casada, é óbvio que ela conhecia homem, sim. Então, na própria Bíblia já tem. Quem estiver mais atento já pode perguntar. Eu já perguntei, já gerou uma confusão danada. Mas, enfim. Agora, voltando para o livro de Urântia, nós aprendemos hoje que Maria casou com José no mês de março do ano 8 antes de Cristo. O anjo Gabriel se apresentou a ela em novembro do mesmo ano. Então passou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 8 meses. Aí você fica pensando, nesses 8 meses, pela tradição judaica, um casal jovem daquela região ficou sem acasalar. O livro Durante não entra Não, ela só não engravidou. Sim, Muitas pessoas aí casam vem a seguinte e pergunta. aí não engravida, Não. demora para engravidar, sei lá. Sim, deixa eu concluir. Eu estou aqui provocando as pessoas a Desculpa. pensarem, Ele já está que o livro falando é da onírico. Virgem. Qualquer coisa que se fale aqui é mera especulação. Eu entendo que eles não ficaram sem acasalar do dia que casaram até o mês de novembro, de sorte que Maria engravidou um dia antes, porque acasalou um dia antes. Faz o menor sentido, não tem a menor lógica. E se você somar isso, o fato de que José era um homem jovem e Maria mais jovem ainda, é óbvio que eles acasalaram. Aí vem a pergunta: como é que um casal jovem que acasalava frequentemente, com certeza, eu acho que Maria gostava da fruta, porque ela teve, além de Jesus, teve 8 filhos, casaram no ano 8 antes de Cristo, e ele morreu no ano 8 depois, então tem aí 15 anos, e eles tiveram 9 filhos. É óbvio que 8. eles eram um casal de judeus
clássicos. Eu só estou trazendo essa notícia, ainda que seja constrangedora, para dizer que não faz sentido para mim que Maria ficou sem acasalar com o próprio marido de março até novembro. Aí vamos conjecturar. Por que ela não engravidou? Porque não acasalou. Provavelmente é porque havia um motivo especial que o primogênito fosse especial. Pode ser, mas é mera especulação. Mas eu estou falando assim a partir do que falou Roberto. Eu estou destacando para provocar constrangimento mesmo. Essa é a minha intenção, provocar constrangimento. Por quê? E ainda que eu esteja lendo o livro de Urântia desde 2013, eu ainda fico constrangido com esse assunto. Fico, sinceramente. É complicado. Mas, enfim, eu estou aqui participando apenas para transferir uma parte do meu constrangimento para todo mundo. Grato. Tudo bem. Mas, olha, Hélio, muitas mulheres se casam e demoram para engravidar. Eu fui uma delas. Não tem problema nenhum. Alguém mais? Não, Oceli, parabéns, viu? Muito legal a tua Obrigada. apresentação, muito obrigada. Não, e a Isabel, que ficou quantos anos sem ter filhos Exatamente, também, sem ter né? filhos. Aham. E o marido Então, dela era mais velho. então também acho que tinha, tinha uma razão de ser também, Uhum. como era o casal escolhido, né? Não sei. Acho que eles Sim. já tinham essa previsão, pode ser que tivessem, né? Ó, vai ser tal tempo, ou tal tempo era melhor. Acho que eles calcularam. Tem mais cálculos aí que não estão no livro de Urântia, É né? verdade. Eu, Descritos con- ali. eu E concordo com você. com relação à estrela, às vezes eu fico pensando, porque como houve aquela conjunção, então tinha vamos dizer assim, uma visão maior da estrela no céu, de alguma estrela, ou naquela conjunção, né, que teve ali, Uhum. daqueles astros, então tinha mais brilho no céu, realmente, né? E daí eles aproveitaram então, o céu ficou mais brilhante, aquela estrela, né? Aquela lá era Aham. a estrela que trazia o menino de Belém, pronto, É isso mesmo. né? Virou a estrela de Belém. E mesmo os reveladores falam, né, que é bonito, né, essa lenda, que ficou Uhum. uma coisa assim, até hoje a gente enfeita as casas com a estrela, tudo que é, ele é muito bonito. E eu achei interessante também que os três reis magos vieram só depois de 3 meses que o menino Jesus. Então, eles não foram na manjedoura. A visão que a gente Não. tem dos três magos na manjedoura, eles já estavam na estalagem, se eu não me engano. Numa Sim, já tinha ido estalagem. eles foram para a estalagem, acho que no segundo dia, terceiro, segundo Então, dia, e aí eles foram lá para a estalagem, mas a é, imagem que a gente vê é deles na manjedoura, né? na Tanto que os manjedoura. presépios são na manjedoura, né? E mesmo os anjos, né, que não, e os Uhum. pastores também não existe aquela história de Isso. pastor, né? Não, Também que eles não foram avisados, né? Porque ninguém escutou esses anjos, mas alguém deve só os seres ter celestiais. os seres celestiais. E eu me pergunto assim, né? Olha, mas como que eles souberam desses anjos? Porque existe na Bíblia esse fato, né? Então, de Uhum. alguma maneira, para alguém foi repassado. Só pode ter sido mesmo, ou alguém que teve alguma inspiração ali, né? Um sonho ou coisa parecida Uhum. desses anjos, né? Então, são muitas, assim, muitos detalhes que a gente fica bem feliz de ler isso no livro de Urântia, né? Parece que, Aham. nossa, olha quanta revelação legal que a gente estava nossa, mas como isso realmente aconteceu, né? A questão mesmo das características de Maria e de José, né? José era moreno, de olhos escuros, e Castanho. Maria Aham. era quase loira, de olhos castanhos, né? Castanhos. Aham. Muito legal. É bem Legal. gostoso ler tudo isso de Uhum, Jesus. Sempre aquece bastante o nosso coração, né? sim. E aí eu fico pensando também em todas essas lendas e mitos que vão sendo criados, né?
fora as expectativas, né, que os judeus já tinham, e mesmo os gregos, e até os escandinavos têm uma lenda de que, quando a gente estuda lá Melquisedeque, no Oriente, no Ocidente, a gente vê isso. E aí eu fui pesquisar, os escandinavos também têm lendas de que nasceria um salvador de uma virgem. Os mitraicos falam que é no dia 25 de dezembro, os escandinavos eu não sei quando é, mas então, tudo isso é mais ou menos as pessoas naquela época não tinham internet, não tinham livros, né? Então, o que eles faziam? Iam contando uma história de um para o outro, e quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, eles iam meio que adequando tudo para virar uma história só. E é isso que chegou até nós, eu acho. Mas que não sei como é que vai ser no futuro, mas pelo menos vai estar tudo escrito e gravado. E outra questão também é como que foi passado como que o anjo passou para Maria, né? Porque o anjo passa uma ideia de libertador para Maria. Só que é Espiritual. libertador, Ele fala né? libertador espiritual. Não, ele fala espiritual? Aham. Tem impressão, é? Porque eu acho que ela ficou com o libertador. Não, vai libertar, né? Nossa, ela já ficou com essa ideia, porque ela tinha mais Uhum. inclinação, né, para esse lado, assim. E para José foi diferente a mensagem do anjo também. E também porque ele tinha outra maneira de ver, né, a religião. Uhum. Então, eles tiveram essas duas características, assim. E depois, como que o livro, na hora que ele descreve Maria, como que ela tá calma, corajosa, né? Todas as características, ele dá umas 6 características, assim, de Aham. Maria. E ela Ensolarada. ensolarada, maravilhoso, né? Sempre Uhum. alegre, até a morte de A José, né? morte de Porque José. depois ela começa a dar uma decaída e depois Uhum. ainda morre um dos filhos. Então, para ela foi bem, assim, humana, né? Isso. Uhum. Então, Com certeza. imagine uma viúva ali, sozinha, né? Apesar dela ter toda a ajuda de Jesus, Jesus tinha 14 anos também, não era? Uhum. Ele era, vamos dizer, já assim, quase um adulto, né, na concepção judaica, mas ela se sentia sozinha, né? Para ela foi um peso, assim, toda aquela. Que depois a gente vai ver, né? Toda essa história. É. Não foi fácil, né? Então, eu sempre Não, não penso, foi. porque hoje se louva muito Maria na Igreja Católica, né? Católica. Então, mas ela foi uma pessoa, assim, escolhida pelos seres, Sim, né, pela lá de cima, comissão foi familiar escolhida e por por Gabriel, né? Gabriel. Exatamente. Não é por qualquer um. Não é qualquer um, exatamente. É muito bonito por isso. E aí, pessoal, mais perguntinhas? A semana que vem, eu copiei um pouco a metodologia do Jorge, fiz umas adaptações. Eu gostei muito de como ele fez a apresentação dos exercícios de fixação e acho que ficou bem bacana, vale a pena. Até eu me diverti fazendo, achei bem bacana e recomendo vocês comparecerem na semana que vem, embora seja véspera de feriado. Quem puder, será muito bem-vindo. Com certeza estaremos aqui para rever todos esses fatos. Uhum. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, muito obrigada a todos e espero vocês na semana que vem. Obrigada, Sueli. Obrigada a todos que Obrigada. Parabéns, compareceram. Sussu. Muito obrigado. Muito legal. Boa noite a todos, Obrigado. até a próxima. Boa Muito Boa noite. noite. boa noite. E se quiserem vir de camisa azul, semana que vem, podem vir. É O isso Fernando aí. falou que está de camiseta azul também. Uniforme. Uniforme. Uniforme urantiano. É. Parabéns, Boa noite, Sueli. pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Parabéns. Gratidão, Sueli. Boa noite a todos. Boa noite, Boa pessoal. noite, Roberto. Boa noite. Obrigada, Sueli. Até a Obrigada semana. você, Ana. Boa Até a noite. semana. Adeus. Obrigada.
Gratidão, Sueli. Boa noite a todos. Boa noite. Eu posso passar os exercícios de fixação só na semana que vem, né? Porque não vai colocar no site essa semana, né? Senão perde a graça, né? Pode Senão ser. o pessoal vai lá olhar, aí não tem É, graça, né? É mais bacana se eles participarem ao vivo. juntos, né? Uhum. Então, Pode ser? o negócio é que as pessoas que vão acompanhando na sala, elas já poderiam ir resolvendo no portal, né? Tá, então eu posso passar os exercícios, aí eu passo, já tá pronto, eu posso passar agora ou amanhã cedo, sei lá. Mas eu não vou passar o que eu fiz para apresentar na aula. Uhum. Eu vou passar só o normal, assim, pergunta e resposta. Sim. Porque aí a pessoa que está assistindo a aula, ela já pode abrir a sala e Tá. vai Então, eu vou passar resolvendo, agora né? para vocês. Uhum. Passo para os dois, passo para quem? Oi? Passa Pro para Passo mim. para quem? Nemias. Neemias, eu passo para você, então. Já tá pronto. Eu passo agora. Ok. Só a apresentação da semana que vem, que não, senão vai perder toda a graça. Tá bom? Tá bom. Então tá. Obrigada, pessoal. Boa Boa semana. noite. Obrigada, Boa Sueli. noite.